você vai cumprimentar 3 pessoas próximas a você, dizendo: receba a paz do Senhor. Quanto mais paz, melhor. Dá paz para alguém nessa hora. Um dia a terra acabou em água, e a Bíblia diz que ela será enrolada em fogo no final dos tempos. Mas para quem serve ao Senhor, nós recebemos uma promessa no livro de Tiago, que a nossa oração pode intervir até no tempo, fazendo com que Deus mande chuva e refresque. Alguém crê? Eu creio. Então eu vou pedir para que você levante suas mãos aos céus. Diga assim: Pai, perdoe todos os pecados que a humanidade, que nós temos cometido contra Ti. Perdoa-nos dos céus e envia chuva à nossa terra, refresque o clima e mude a temperatura e os diagnósticos dessa semana sobre a nossa cidade, sobre essa região, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós deixamos hoje para orar, consagrar os alimentos. Você que trouxe, que ajudou, que o Senhor recompense e multiplique na sua despensa. Se você não trouxe, esqueceu, pode trazer outro momento. Vamos estender as nossas mãos, vamos abençoar. A Bíblia diz que tudo pela oração é santificado. Pai, nós te agradecemos pelos corações que pelos céus foram movidos em ofertar alimentos. Nós abençoamos, ó Deus, todas as cestas que aqui serão montadas, que haja abundância e que o Senhor nos envie aos lugares certos, Pai, para que além do alimento físico possamos levar o espiritual, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. A tua palavra diz que aquele que dá, meu Deus, pão para alimento e semente ao que semeia, aumentará os frutos da sua sementeira. E eu oro agora pela dispensa de cada irmão, que haja fartura, que haja o pão de cada dia na mesa, que o Senhor abra portas de emprego, que o Senhor libere benefícios dos céus, que haja sempre abundância na mesa do teu povo e dos seus familiares, Pai, no nome de Jesus, amém. Irmãos, eu gostaria de me dirigir aos dizimistas de uma maneira especial, agradecê-los e até compartilhar. Nessa última semana nós fizemos um investimento de 6 mil, compramos microfone, trocamos todos os cabeamentos da igreja, arrumamos o jardim. Os seus dízimos e ofertas, eles são investidos na obra. Uma próxima etapa, nós trouxemos pintor, nós vamos fazer a reforma do templo e depois nós vamos trocar toda a fiação da igreja para que consiga aguentar mais ar-condicionado aqui. Quando você planta no reino de Deus, você está ajudando a manter a casa do Senhor ornamentada para você e para aqueles que vierem a conhecer ao Senhor. Seja fiel, porque a tua fidelidade tem ajudado na obra. Amém? Eu queria compartilhar alguns testemunhos de irmãos que disseram aqui nessa campanha de avivamento que encerramos na quinta-feira. A irmã Lúcia, ela não pôde estar aqui, mas ela enviou um testemunho dizendo que chegou aqui com muita dor no corpo, com muita enfermidade, ela não estava conseguindo ficar no culto, mas depois a unção de Deus invadiu de uma maneira tão grande a casa do Senhor, que ela saiu daqui sem dor alguma. Teve uma irmã também que enviou um testemunho, que estava com o coração muito entristecido, angustiado pelos problemas da vida. Deus usou uma criança, no caso meu filho, para a glória de Deus,
para ficar abraçado com essa irmã por volta de 10 minutos. E tudo que ela precisava em amor de cura, Deus fez através de um abraço. Jesus usa pessoas para tocar nas nossas vidas. Teve uma irmã também, Andréia, contou que chegou aqui com uma angústia, uma aflição enorme. Ela não estava conseguindo dormir bem há alguns dias. E desde o encerramento da campanha aqui na quinta-feira, ela teve uma noite maravilhosa, como foi profetizado, e a paz de Deus voltou para a alma dela. Você pode dar um glória a Deus por isso? Ontem nós fizemos um culto especial na nossa igreja Tuverava, irmão. Foi lindo o que Deus fez lá, né? Os irmãos que foram, participaram conosco. Deus derramou uma glória tremenda lá, e eu gostaria de compartilhar isso com vocês. Vamos abrir a Bíblia no 5º livro de Moisés, livro de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo de número 6, versículo 4. Nós estamos iniciando hoje uma campanha Família no Altar. Vamos manter 4 cultos em seguida, ministrando e orando pelas famílias. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Quem encontrou, diga glória a Deus. Escute, Israel. Israel aqui é o povo de Deus. Escute, povo de Deus. O Senhor, o nosso Deus, Ele é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos, e você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Amém? Você pode fechar os seus olhos por um momento e pedir ao Espírito Santo que fale com você essa noite. Espírito Santo, acalente as almas, aquieta os corações ansiosos, preocupados, agitados nessa noite. Espírito Santo, renove os que estão cansados, cure os que estão enfermos, quebra cativeiros, pensamentos acelerados, guarde os familiares dos irmãos. Dê ordem aos teus anjos a blindarem os seus lares e as suas empresas, locais de trabalho nessa noite. Senhor, que haja uma milícia de anjos ao redor desse templo e desse quarteirão nessa hora. Nós queremos te adorar, Espírito Santo. Santo Espírito, eu te amo. Você pode dizer a Ele: Santo Espírito, eu te amo, eu te amo. Ó querido Espírito Santo, Santo Espírito, eu te amo, eu te amo.
Respira fundo no seu lugar. Permita que a doce quietude do Espírito Santo invada o teu ser nessa hora. Respira fundo, receba a paz. Foi pelas narinas que o fôlego da vida entrou num dia em Adão. E é pelo fôlego que o Espírito Santo nos renova essa noite. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, uma vez eu fui fazer uma visita. Uma pessoa me havia chamado para orar no seu lar. E era uma casa que cultivava muitos cachorrinhos e animais. Imagine você que cheiro tinha aquela casa. Cheiro de cachorro. Só que tem casas que às vezes a gente vai, que ela tem cheiro de limpeza. Já foi em alguma casa que tem cheiro de limpeza? Só que o Senhor, Ele espera que a minha, a tua casa, ela tenha cheiro da presença de Deus. Olha para quem está do seu lado e diga assim: a sua casa deve ter cheiro da presença de Deus. Enquanto eu estava orando na sexta-feira, de madrugada por esse culto, o Espírito Santo falava ao meu coração dizendo assim: a minha presença saiu do lar de muitas pessoas e até hoje elas não perceberam. Um grande avivalista, ele já foi recolhido pelo Senhor por nome Moody. Ele diz assim: quando a presença de Cristo está no lar de uma pessoa, os seus vizinhos logo percebem. Qual cheiro tem a sua casa? Qual cheiro tem o ambiente em que você mora? Muitas vezes organizamos o lar, fazemos de tudo para que fique cheiroso e nos esquecemos de que o cheiro que não pode faltar é o bom perfume de Jesus Cristo dentro do nosso lar. E o que foi afastando a presença de Deus da casa dos cristãos? Houve uma época no Evangelho, nas igrejas cristãs, que era proibido ter televisão. Eu não faço parte dessa época, mas já ouvi testemunho dela. Não podia ter televisão, era pecado. Aí depois não era mais pecado, toda casa tinha sua televisão. Mas eu percebo que a televisão foi afastando a presença de Deus de muitas casas. Porque a televisão começou a se tornar altar na sala de uma família. E quando se assiste uma novela em que tem adultério, é o pecado que entra na casa. Quando se assiste uma novela em que há o homossexualismo, o pecado sexual entra na casa. Quando se assiste uma novela em que as pessoas ensinam até como produzir drogas, o pecado está entrando dentro de casa. Houve um pastor no Brasil que durante um momento, antes de pregar, ele pediu para todo mundo ouvir o telão, o data show. E todo mundo ficou, vamos ver o que o pastor vai passar hoje. E ele pediu para colocar a globeleza do carnaval dançando. Todo mundo ficou estarrecido. Meu Deus, isso na igreja, o pastor está doido. Ele disse assim: por que aqui é um escândalo e na casa de vocês isso pode? Será que a nossa casa não é uma extensão da casa de Deus? A televisão foi afastando a presença de Deus do lar. E hoje todo mundo tem uma televisão na palma da sua mão, e muitos pais só percebem o estrago que isso está fazendo na vida dos seus filhos quando parece que a situação está ficando irreversível. Se a televisão ou a internet tem afastado a presença de Deus dos lares, e eu quero te dizer que não é errado ter celular, não é errado ter televisão, não é errado ter internet, mas se você não souber dosar as coisas, até o que parece bom se torna mal para destruir a sua família. Além disso, eu percebo que outra coisa foi afastando a presença de Deus do lar, que foram as más companhias. Quando Jesus vai entrar na casa de Jairo para ali gerar um milagre que era a ressurreição,
e até então a cura da filha de Jairo. O Senhor Jesus mandou todo mundo sair daquela casa. Escuta bem, talvez tem gente que senta na sua mesa, que entra na sua casa e que está impedindo o milagre de Deus de chegar lá. E talvez você diz assim: eu não entendo por que até as plantinhas da minha casa estão secando. Tem gente que parece que com o olhar seca até a plantinha da sua casa. Chega lá, você está bem no seu casamento, sai e vira um palco de guerra. Más companhias. Antigamente bebida não entrava na casa de crente. Hoje tem muitos crentes assim: ó, eu não bebo, mas se vocês quiserem beber e trazer, pode trazer. Você não tem percebido o quanto algumas coisas, se tornando simples, têm roubado a presença de Deus do seu lar. As más companhias. Só que eu gostaria de agora trazer isso para outro extremo, que foi o que eu percebi que o inimigo mais procurou trazer nesse tempo de pandemia. Repita comigo: isolamento. Se por um lado as más companhias afastam a presença de Deus, por outro lado o isolamento também afasta a presença de Deus. Deus te deu uma casa para ter reunião de oração nela. Deus te deu uma casa para os irmãos fazerem uma confraternização nela. Deus te deu uma boa mesa para ter gente sentada ao redor dela. Se você quer que a presença de Deus entre na tua casa, bota o povo de Deus para entrar na sua casa. Mas tem gente que preza tanto pelo silêncio e pela organização do seu lar, que não entra uma alma viva lá. E a presença de Deus, ela invade ambientes através dos pés dos cristãos que pisam dentro de um lar. Irmãos, eu vou dizer para vocês, uma vez eu instruí aqui, e volto a dizer: chame os jovens do SAP para fazer uma confraternização na sua casa. Você não sabe o peso da glória que pode ficar lá. Temos as casas de oração, temos os grupos de liderança no ministério. Às vezes você não pode toda semana, mas procure um obreiro, procure um pastor da igreja, diga assim: olha, eu queria receber uma reunião na minha casa, pode passar lá. Você não sabe o cheiro que isso deixa no seu lar, o cheiro do bom perfume de Cristo Jesus. Talvez o que você está precisando não é de uma oração forte, é de uma igreja forte que pisa dentro da sua casa. A presença de Deus foi sendo afastada pela televisão, pelas más companhias. E eu vou te dizer agora uma coisa, eu gostaria que você prestasse muita atenção. Em Efésios capítulo 4, o apóstolo Paulo começa a dizer atitudes que faziam parte da nossa vida velha, antes de conhecer a Cristo, mas que hoje não deve mais fazer parte da nossa vida. E de várias características ou atitudes ou comportamentos que o apóstolo Paulo vem dizendo. Tem uns que chega no final e ele diz assim: não entristeçam o Espírito Santo. Tem algumas coisas que entristecem o Espírito Santo. E uma das coisas que fica claro no livro de Efésios que entristece o Espírito Santo é a gritaria. Repita comigo: gritaria. Se você quer brigar com alguém, dobra o joelho no chão e vai brigar contra o seu verdadeiro inimigo, que é o diabo. Se você quer lutar, desça as madrugadas em oração para lutar, irmão, mas não lute contra pessoas. Olha para quem está do teu lado e diga assim: você não é o meu inimigo. Repita assim comigo: meu inimigo não é a minha família, é o diabo. Irmãos, a gritaria afasta a presença de Deus de lares. Murmuração afasta a presença de Deus de lares. Xingamentos afasta a presença de Deus de lares. Pastor, o meu estupim é muito curto. Você precisa conhecer o Espírito Santo, que ele vai tirar o seu estupim e vai te dar a nova natureza, a natureza de Cristo Jesus. Irmãos, nesse texto que nós lemos aqui na Bíblia, Moisés está preparando o povo para entrar na terra prometida. E nessa campanha, família no altar de Deus, a minha família no altar de Deus, eu quero te instruir sobre esse texto, a trazer de volta a presença de Deus para a sua casa. Antes de ministrarmos sobre diversas coisas que eu quero compartilhar com vocês em 4 cultos, eu sinto de Deus muito forte nessa noite de compartilhar com você a necessidade
de trazermos de volta a presença de Deus para os nossos lares. Porque talvez a presença de Deus foi embora da sua casa e até hoje você não percebeu. Irmãos, eu ministrei o mês em setembro. Onde que eu fui mesmo? Santa Catarina, não lembro. Eu fui lá para o sul ministrar. E eu fui visitar uma casa de uma irmã, bem morena. Uma mulher que era do ocultismo, ela se converteu ao Evangelho. Ela tem dedicado os anos da sua vida, desde a sua conversão, a só orar. Irmão, na hora que paramos o carro na porta da casa daquela mulher, você sente uma presença estranha. Eu fui entrando na casa dela. Na hora que chega na cozinha, tem outro cômodo que abre um salão cheio de cadeira, tem um púlpito, tem uma Bíblia. Ela não é pastora, nem dona de igreja, nem ministra igreja, mas tem um lugar lá só para orar, pela família dela e por quem vai lá. Tem casas que tem cheiro de oração. Precisamos trazer a presença de Deus para a volta da nossa casa. E uma das coisas que se traz a presença de Deus de volta para a nossa casa, é nós construirmos um altar ao Senhor. Repita comigo, eu preciso construir um altar ao Senhor. O que é um altar? É um ponto de contato com o mundo espiritual. O rei Davi era um homem que construía altares a Deus. Abraão era um homem que construía altares a Deus. Saul foi construir altar a Deus só quando já não tinha mais jeito na vida dele. Irmãos, eu e você precisamos construir um altar a Deus no nosso lar. Pergunta para mim como? Você precisa ter um horário para orar todos os dias. Você não pode sair para trabalhar sem falar com Deus. Você precisa ter um momento que as pessoas não vão te ligar, que se bater na porta vai saber que você não vai atender, que se tocar um interfone vai saber que lá fora você não sai. É o seu ponto de contato com Deus. Erga, construa um altar a Deus na sua casa. Moisés está ensinando o povo de Israel. Preste atenção que Moisés vem falar para o povo de Israel. Vocês estão entrando numa terra. Essa terra é muito boa. Vocês vão entrar em casas que vocês não construíram e vão comer de pomares que vocês não plantaram. Mas preste atenção, eu quero dar um segredo para que vocês sejam abençoados, para que vocês multipliquem e vocês não percam a bênção nessa terra. Qual é? Bota a presença de Deus no seu lar. Em outras palavras, o que Moisés vem dizer a esse povo: traga a presença de Deus para o lar de vocês. Primeira coisa, construa um altar ao Senhor. Tem que ter um ambiente na sua casa de oração. Tem que ter um lugar na sua casa que tem que ter cheiro mais do que nunca da presença de Deus. Um grande pastor dos Estados Unidos chamado Mike Murdock, ele diz que instalou caixas de som em todos os cantos da casa dele, até no jardim. Ele custa ficar lá porque ele sai ministrando para todo canto. Mas ele diz que tem um louvor que fica sendo tocado o tempo inteiro na casa dele, em todos os cantos do jardim da casa dele. Porque ele disse: a minha casa precisa ser uma extensão da igreja. Os nossos lares têm que ter cheiro da presença de Deus. Se é um tempo em que Satanás mais ataca a família, um dos seus maiores alvos é o casamento, e muitos casais muitas vezes testemunham num aconselhamento. A gente não sabe o que acontece, mas parece que de uma hora para outra vira pá. E uma das maiores respostas de Deus para os casais, quem é casado aí, levante a mão. Orem juntos, construam um altar em conjunto, porque vocês se tornaram um só. Eu vou orar, mas se não quiser orar também,
Ainda que a salvação é individual, vocês se tornaram um só. Orem juntos. Construam um altar em conjunto. Mas fulano de tal não sabe nem orar. Alguém orando tá bom, irmão, mas dá as mãos e orem juntos. Construam um altar junto no seu quarto, para que o teu casamento seja blindado e santificado pelo Senhor Jesus. Quem está me entendendo, diga amém. Nós atraímos a presença de Deus para o lar, construindo um altar, mas atraímos também a presença de Deus para o lar, fazendo do nosso lar uma casa de oração. Repita comigo: meu lar precisa se tornar uma casa de oração. Existe um termo, eu não sei se você já ouviu, mas é um termo que não é cristão, e nós trazemos isso para a nossa realidade espiritual, que é a mordomia. Ser mordomo. O mordomo é aquele que cuida de algo que não é seu, mas cuida tão bem como se seu fosse. Escuta bem, irmão, a sua casa não é sua, você é só mordomo dela. Você é mordomo dos bens de Deus aqui na terra. A tua casa, você precisa exercer uma boa mordomia no seu lar, fazendo dela um ambiente de oração. E como eu te disse, leve a igreja para a sua casa. Se Deus te deu uma mesa, quem sabe seja ali para ter um estudo bíblico. Se Deus te deu uma varanda, seja ali para os irmãos fazerem uma confraternização. Pastor, não tem nem cadeira na minha casa, não tem problema, irmão sabe sentar no chão. O que você precisa é fazer do teu lar uma extensão da casa de Deus. Pessoas tão abençoadas, pessoas que têm grandes testemunhos de prosperidade, pessoas que têm muitos milagres para contar na área familiar. Um dia, eu não estou dizendo que sempre, mas um dia, a sua casa se tornou um lugar em que os cristãos se reuniam para comer, para orar, para desfrutar de unidade. A sua casa precisa ser um ambiente em que a igreja está. Porque a tua casa não é sua, você é apenas um mordomo dela. Exerça uma boa mordomia do seu lar. Nós temos as reuniões de estudo bíblico nos lares. Você pode pedir para haver uma na sua casa. Pastor, o meu horário, porque eu trabalho na usina, é muito complicado, eu trabalho no hospital, é muito difícil, eu não sei quando dá para ornar. Então, irmão, peça para algum grupo passar e revezar na sua casa, mas deixa a tua casa ter cheiro do povo de Deus. Um dia eu estava lendo o livro de um grande ministro do Evangelho da Argentina, Carlos Anacondia. Ele era muito usado, ele é muito usado em libertação, foi muito usado em libertação. E ele disse assim que depois de ter sido canal de libertação de tantos traficantes na Argentina, de tantas pessoas que se envolviam no ocultismo, ele disse que essas pessoas um dia foram comentar que os espíritos malignos falaram a elas quando estavam dominando cidades e regiões, e disse assim: se tem uma coisa, isso os demônios falando para essas pessoas antes de se converterem, que logo se percebe, é quando para um homem de Deus na porta de uma casa, os demônios ficam em arruaça dentro daquele lar e vão ter que sair. Os demônios, através dessas pessoas, chegaram a dizer assim: parece um tropel de exército quando os pés de um pastor pisam na calçada de uma casa. Você não sabe o poder que é a igreja de Deus entrando dentro do seu lar. Tem confusões, está tendo enfermidades, problemas financeiros, faça do seu lar uma casa de oração, e aí você vai ver o que a igreja do Senhor pode mudar um ambiente dentro do seu ambiente. Amém? Por fim, irmãos, há algo aqui que Moisés chama atenção dizendo:
fale da palavra enquanto vocês estão assentados, mas fale da palavra enquanto vocês estão andando. Inculque a palavra nos seus filhos. Irmão, a palavra inculcar, ela vem do hebraico shanã, que significa amolar ou afiar. O significado de inculcar está dizendo aos pais. Quem é pai e mãe? Levanta a mão aí. Quando Deus diz assim, inculcar, Ele está querendo dizer, afie, amole os seus filhos para se tornarem uma flecha nas mãos de Deus. Inculque a palavra de Deus. Escreva nas vergas e nos umbrais das portas. Antigamente tinha adesivos nos quartos, com versículos bíblicos nas portas das casas. Quem que tem costume de escrever alguma coisa na mão para não esquecer? Comece a escrever versículo bíblico na palma da sua mão, então, quando você acorda. Coloque a palavra de Deus em lugares que você passa, geladeira, espelho. Imprima versículos bíblicos, pregue em vários cantos da sua casa, da sua empresa. Contagie ambientes, irmãos, do seu lar. E nisso é uma última coisa que eu gostaria de compartilhar com você. Contagie o seu ambiente com adoração. Teu carro tem que ter louvor. Tem que ter momento na sua casa que tem que ouvir louvor. Vizinho tem que escutar louvor. Quando eu tinha 17, 18 anos, eu ministrava nos sábados aos jovens. E eu gostava de me preparar o sábado todo para aquele culto de jovens à noite. E eu ia para o fundo de casa, punha uma cadeira e ficava cantando louvores. E um dia a funcionária de uma casa vizinha disse assim, a minha patroa, ela não vê a hora de chegar o sábado, porque ela sabe que todo sábado à tarde você vai lá para o canto cantar louvor, e ela vai bem para o cantinho do muro, e ela sai dali numa paz. O nosso ambiente precisa ser contagiado com louvor. Irmão, você é dono de empresa, bota louvor para ficar tocando dentro da sua empresa. Você não sabe o poder que isso tem de contagiar o seu ambiente de trabalho, ou de mudar a atmosfera daqueles que chegam e daqueles que ali saem. Moisés estava querendo ensinar o povo a essas questões. Vocês vão para uma terra. Nessa terra, para vocês serem abençoados, o lar de vocês precisa ter a presença de Deus. O quanto a sua casa, seja sincero, se eu pudesse te perguntar de 0 a 10, o quanto você pode dizer que a sua casa tem um altar, se tornou um ambiente aberto à igreja e é contagiado por louvor? De 0 a 10, o que você falaria? Talvez um pouquinho que falta, ou um tantão que falta, é a resposta para os milagres que ainda você não está vivendo. É a resposta de tantas confusões, brigas e problemas dentro da sua casa. Só que Deus está te trazendo aqui essa noite para mudar a atmosfera do seu lar, amém? Deus está te trazendo aqui para trazer de volta a presença para a sua casa. Porque se a presença de Jesus voltar para a sua casa, Deus muda os seus filhos, Deus muda o seu casamento, Deus muda até os seus funcionários. Deus faz coisas grandes e tremendas. E o seu lar, você não vai querer ficar estacionado na porta da casa de alguém? Você não vai querer ficar atrasado em local de trabalho, porque o teu lar vai se tornar um ambiente de paz. Você não vai ver a hora de chegar lá. Amém? Vamos ficar de pé no nome de Jesus.
na minha manhã, irmãos, eu já acordo e vou orar. Eu tenho meu momento com Deus. Só que eu vinha orando desde quando o Miguel nasceu, para que chegasse o momento que Deus ensinasse ele a meditar na Bíblia. Eu orava por isso, antes do tempo. E depois que eu termino de orar, eu já ensinei o Miguel que a primeira coisa ele vai saber que eu estou orando, então ele escova os dentes, depois ele vai orar. Mas depois que eu termino de orar, eu chamo ele para a gente ter um momento devocional. E eu estou estudando com ele as bem-aventuranças. Ele lê um texto da Bíblia e eu explico para ele, a gente ora em cima daquilo. Por que eu estou dizendo isso? Não basta apenas os pais dizerem aos filhos: vocês estão orando, vocês estão indo à igreja? Ensina como se faz. Ensina a amar Jesus. Ensina a ter contato com a palavra. Seus filhos podem ser velhos, talvez o que eles estão precisando é de um momento em família. Como quando vai discutir uma viagem, negócios, precisa estudar a Bíblia em família, orar em família. Tire um momento da semana para você fazer isso com a sua família. Tire um momento para vocês pegarem a Bíblia, talvez na hora do jantar, na hora que está todo mundo quieto, termina de jantar, vamos comer da palavra de Deus. Separe ali um tempo, vocês leem um texto da Bíblia, vocês oram juntos. Contagie o ambiente da sua casa com a presença de Deus. Amém? Feche os olhos, curve sua cabeça. Eu pedi para os irmãos trazerem escrito num papel o nome de um familiar que você deseja ver salvo, talvez mais de um, e um milagre que você precisa na área familiar. Você que escreveu, vem aqui à frente, nós vamos erguer um clamor nesse momento. Pastor, eu acabei esquecendo, sabe que é a correria de domingo, então vem aqui para frente, você vai embora, no final você vai escrever, porque nós vamos orar em cima desse papel. No nome de Jesus, pode vir aqui à frente. Pode chegar mais à frente, não se acanhe. Venha orar conosco, vamos clamar nos 4 cultos dessa campanha, para que Jesus salve os seus parentes, e para que Jesus faça um milagre na sua área familiar. Talvez os teus filhos estão perdidos nas drogas, nas bebidas, talvez o teu casamento está em dificuldade. Quem sabe você namora, é noivo e precisa da bênção de Deus. Quer uma direção de Deus, ou até mesmo solteiro e quer constituir uma família no Senhor. Esse é o momento de você clamar pela sua área familiar. Com esse papel nas mãos, eu quero te convidar a apresentar o nome dos seus familiares que precisam conhecer Jesus. E depois apresentar a Deus o milagre que você necessita na sua área familiar. Fale com Deus nessa hora. Senhor, nós unimos a nossa fé nessa hora da noite
E diante do teu altar nós estamos clamando, Pai, para que a nossa família receba a salvação em Cristo Jesus. Eu não oro para que sejam salvos, porque eu sei que esse já é o teu desejo, mas eu oro para que eles abram o coração para serem salvos, porque agora depende deles, Senhor. Tire as escamas dos olhos, Pai. Convença do pecado, da justiça e do juízo. Use as nossas vidas para pregar o Evangelho. Use o nosso testemunho de vida para pregar a eles a bondade do Senhor. Ou use alguém, meu Pai, que seja amigo, que seja de confiança, pessoas de longe, para apontar a eles o bom caminho de Cristo Jesus. Pai, eu peço, traga os filhos da terra do inimigo de volta. Liberta das drogas, das bebidas. Liberta da idolatria, do ocultismo, da mornidão espiritual. Tira todo o encantamento ou cegueira que o pecado trouxe. E que o teu braço forte, a tua potente mão busque de volta. Busque o esposo, busque a esposa, busque os pais, busque os filhos, busque os irmãos e toda a parentela. Declaramos assim como disse Moisés, que nenhuma unha do que é nosso ficará no Egito. Nós e a nossa casa, como bem disse Josué, serviremos ao Senhor o nosso Deus. Pai, nós apresentamos também a Ti cada um desses milagres, que Tu bem sabes a necessidade, a sinceridade de cada coração que se encurva diante de Ti. Tu és Deus de longe, mas também Tu és Deus de perto. Tu és Deus que ouve e que responde clamores. Tu és Deus que realiza desejo de coração e que faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos em Ti. Jesus, entra com uma intervenção nessa noite. Muda a sorte na área emocional e familiar do Teu povo. Opere um milagre, Senhor, nessa noite na família dos irmãos, Pai. No nome de Jesus Cristo, eu abençoo cada casa aqui representada. Eu declaro que serão famílias sacerdotais, que serão lares cheios da presença de Deus, extensão da casa do Senhor, no nome de Jesus Cristo. Levante a sua mão aos céus e diga assim: Senhor Jesus, eu te convido, entra na minha casa, que a tua presença volte para o meu lar, que a minha família, os meus vizinhos, quem entrar na minha casa, perceba imediatamente quem nela é adorado. Senhor, me dê estratégias para fazer da minha casa uma casa de oração. Me dê estratégias para trazer o cheiro do louvor, uma atmosfera espiritual dentro da minha casa. E antes de trabalhar, logo pela manhãzinha, me ajude a erguer um altar a cada dia ao Senhor, no nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, eu quero convidar vocês num propósito até quinta-feira, porque tem coisas que nós queremos ver, mas que precisa ser lutado. E até quinta-feira, começando amanhã, segunda, terça, quarta e quinta, às 3 horas da manhã, qual horário? Você se levantar e orar em posse desse papel e apresentar a Deus os teus familiares durante esses próximos 4 dias e orar por um milagre. Eu não sei se você tem, eu tenho esse devocional que chama Minha Declaração de Fé. Se você tiver, eu gostaria de te convidar. Tem um capítulo aqui que chama Área Familiar, com versículos de promessa para a sua família, com declarações de fé para você confessar com os seus lábios a bênção de Deus no seu lar. Então, se você puder, às 3 horas da manhã, você vai orar em posse desse papel e declarar promessas. O profeta Ezequiel no vale declarou a palavra e não aquilo que ele estava vendo.
Quando nós declaramos promessas, nós falamos o que está na Bíblia, não aquilo que nós estamos vendo. Amém? Quem vai fazer esse propósito às 3 horas da manhã? Você vai pagar um preço pela sua família? Sua família vale esse preço para você acordar às 3 da manhã ou não vale isso? Com a tua mão levantada, diga assim: Senhor, eu estou fazendo um propósito com o Senhor, de nos próximos 4 dias, levantar às 3 horas da manhã, para orar pela minha família, para que a salvação alcance e para que um milagre venha ao nosso encontro, no nome de Jesus. Amém? Gostaria de orar só com os casados. Você está casado, mas o teu cônjuge está aqui, não tem problema, vocês é um só, então fica aqui. Será uma casa de oração, minha casa será uma casa de bênção. Os meus filhos serão adoradores de Deus. Minha casa e eu serviremos a Deus. Você é noivo, você namora, tá com o teu parceiro aí, venha para frente. Você quer casar, precisa construir já junto um altar ao Senhor. Você que está com o teu cônjuge, dá a mão a ele. Você que está sem, não se acanhe. No próximo ele vai estar com você aqui no nome de Jesus. Feche os teus olhos, eu quero toda a igreja declarando esse hino ao Senhor. Profetize que a sua casa será. Minha casa será uma casa de oração. Minha casa será uma casa de bênçãos. Os meus filhos serão adoradores de Deus. Minha casa e eu serviremos a Deus. Pai, no nome de Jesus, você que não veio à frente, me ajude a orar por esses casamentos. Estenda as suas mãos. Você que está aqui à frente, estenda a tua mão, é para receber. Pai, no nome de Jesus, eu coloco cada um desses casais diante das tuas mãos. A tua palavra diz que aquilo que Deus uniu, que o homem não separe. E eu peço nessa noite uma unção nova, uma unção fresca, sendo derramado sobre cada casamento aqui representado. Senhor, visite primeiramente os cônjuges que não estão aqui. Onde eles estiverem, toca agora. Que eles tenham encontro com o Senhor. Que eles se sintam constrangidos a acompanhar o seu cônjuge na presença de Deus. Senhor, faça uma obra nova em cada coração dos que aqui não estão, para que entendam a necessidade de estar à tua presença. Eu aplico o sangue de Jesus sobre os casais. Eu declaro eles guardados de todo espírito de briga, de guerra, de separação, de divórcio. Eu repreendo nessa hora da noite toda seta enviada contra estes casamentos, todo dardo inflamado, toda ferramenta preparada, toda língua maldita, oração contrária, obra das trevas, nas encruzilhadas, nas matas, em cemitério. Eu revogo o poder pelo sangue de Jesus. Eu abençoo estes casamentos. Eu declaro que os casais vão orar juntos. Eu declaro que o amor do Senhor, o amor que perdoa ofensas, o amor que traz a atração espiritual, emocional e até sexual, retornando para a vida de cada um desses casais.
Eu declaro que o lar deles será uma parte das delícias dos céus. Eu declaro o leito conjugal santificado e abençoado. Eu declaro uma unção de amizade, uma unção de companheirismo, uma unção de unidade e de visão, descendo sobre eles essa noite. Toda amargura, toda raiz de amargura, saia desses casamentos no nome de Jesus. Senhor, guarda eles de todo encantamento. Guarda das mulheres e dos homens malignos que os assediam para destruir esse jardim. Ensina-os a cultivar o jardim que o Senhor lhes deu, meu Pai. No nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo. Irmão, visualiza você e o teu esposo, você e a tua mulher servindo a Deus juntos. Deus os uniu com esse propósito, para que vocês sirvam juntos a Jesus. Minha casa será uma casa de oração. Minha casa será uma casa de bênçãos. Os meus filhos serão adoradores de Deus. Minha casa e eu serviremos a Deus. Coloque a mão no teu coração nessa hora. Diga assim comigo: Pai, livra o meu casamento de mim mesmo, do meu orgulho, da grosseria, da falta de companheirismo, da inimizade, da amargura dentro do lar. Derrame uma porção nova de amor no meu coração e renove a minha aliança com uma unção fresca de amor, no nome de Jesus. Irmãos, nós já vamos encerrar, só vou dizer isso: o maior inimigo do seu casamento é o seu orgulho. Todos os dias você precisa ir para a cruz e matar o orgulho. Quando você acha que tem a razão, é o orgulho. Quando você não perdoa, isso é orgulho. Quando você joga as coisas na cara, isso é orgulho. Quando você não sabe ser suporte ou acompanhar ou entender, isso é orgulho. Vá para a cruz a cada manhã. Porque se o orgulho entrar, você sai da cruz. E se um descer do cruz, desaba a sua casa. Olha para quem está do seu lado e diga assim: não desça da cruz. Olha para outro irmão e diga assim: crucifique o seu eu. Olha para outro irmão e diga: rejeite todo o orgulho na sua vida. Amém?